pessoal, boa noite. Como vocês podem notar, olha Anacleto, boa noite. Eu estou enroupada, né? O frio chegou. E eu, como vim das minhas orações pela rua, vim agasalhada. Agora cheguei e vou tomar um caldo quente. Depois de alguns dias, né, minha gente? Retornei. O bom filho a casa retorna. E eu vinha vindo, gente, lá da minha filha, antes. E tempo de chuva, não se vê quase movimento nas ruas. Pessoal, fazer o que na chuva? E eu vinha contemplando, assim, olhando. Eu vi coisas que eu não tinha visto, coisas que eu não tinha notado, coisas que eu não tinha ainda me dado de conta. A gente, durante o dia, tu tem os afazeres, vai na loja, vai na ferragem, vai na padaria, vai na feira, passa. Como hoje, a hora que eu vim de lá, tava meio chuvisqueiro, estão servidos na canja de galinha. Eu vinha solita, né? E Deus. E eu vinha olhando assim, de que bonito. Eu fiz o mesmo que eu fiz na outra cidade. Depois de 44 anos morando lá, eu me dei de conta de certas coisas que eu não olhava para cima. Eu estava na correria, né? Atrás da máquina. E um dia à noite também, que eu já não estava mais na correria, eu comecei a olhar para cima num dado momento, enxerguei um prédio maravilhoso que embaixo eu estava acostumada a entrar. Era um prédio comercial. Mas eu nunca olhei para cima. O horário de expediente é aquele horário que todo mundo, uns entram, outros saem, aquela coisa. Aí quando eu não precisei mais entrar na correria, na loucura, na afobada, que a gente sempre quer entrar rápido para ver se enfrenta aquela fila um pouco menos de tempo, mais tempo que tu já tem que ir em outro lugar, em outro. Cidade grande é assim. E aí que eu me dei de conta, inclusive eu falei num vídeo. E hoje aqui nessa pequena cidade também, eu me dei de conta disso. E antes, mais cedo, umas 4 horas, eu entrei com a minha nora num açougue que ela foi comprar, eu fiquei na porta. Eu já tinha escutado que tal prédio iria ser demolido para ser construído um outro comércio. Tinha ouvido falar, tá? Falou. E hoje eu na porta, esperando ela ser atendida, eu olho para esse prédio. O telhado do prédio está quase todo descoberto. Então, gente, nós temos que nos dar mais de conta das coisas à nossa volta. Porque a gente, quando anda muito afobada, eu não tô mais nessa idade, né? Tô na idade que já parei com a correria, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, eu ainda me surpreendo com certas coisas que eu não me daria de conta, não me dava.
E é tudo tão lindo, gente, tão lindo. Aquela rua assim, aquele chuvisco, eu gosto da chuva. Adoro chuva. E aquele chuvisco, os carros passando para ir para a praia, tem as praias hoje já não são mais para veraneios, as pessoas já moram. Passavam só os carros. Eu vinha ali sem pressa, saí com bastante tempo de chegar, sem correria, tinha que chegar antes das 8. Olhando, pensando, relembrando, agradecendo. Muito, uma experiência muito boa quando é não é uma coisa tão grande, é simplesmente eu andei numa rua dia de chuva que estava calma, que não tinha ninguém, mas foi muito importante. É assim que a gente vai dando valor mais e mais à vida. A vida é boa. Eu escutei que a vida é boa e a gente é que complica. Eu não sei se esse ditado eu repetiria, mas porque quem é que vai querer se complicar, né? Não sei. Eu acho que que as complicações aparecem e a gente embarca. Eu acho que é assim, mais ou menos assim que eu acho. Um pouquinho mais de canja. A criação do mundo, das coisas, claro que eu estava olhando era o que o homem criou. Era um prédio, tudo bem, tá. Mas eu estava olhando aquilo ali junto com o céu. Aquelas nuvens maravilhosas, com aquele chuvisco que não foi o homem que criou. Então a criação divina é divina. Não, Deus não errou em nada. Absolutamente nada. Ele dá a chuva para as nossas plantas e para nossa cidade ser lavada. Lá para a cidade, das mazelas, inclusive. Limpa para a gente. Sei que tem os moradores de rua, tem este problema, tem essa situação. Se Deus quiser um dia isso será resolvido, temos que ter fé e dizer que vai ser resolvido sim. Nossos irmãos pelas calçadas, sem comida, entregue a sorte, como se diz. Temos o vento que nos refresca, ainda mais quando é verão, que a gente está com calor e tal, vem aquela brisa, né? Então é o vento que nos refresca. Temos o sol, que quando a gente está com frio, ou quer arejar a casa, ou quer lavar uma coberta mais pesada, Deus nos manda. Temos a noite para descansar, que a minha noite chega lá pelas 2 da manhã, eu sou das 2 e tantas. E tem o dia para gente trabalhar, seja trabalhando, seja trabalhando, cuidando de casa, cuidando de criança, cuidando dos animais, cuidando das flores. Então não devemos maldizer nunca o tempo, a mudança de tempo, porque isso não nos pertence, gente. Isso foi nos dado e a gente tem que agradecer. Quando estiver chovendo, não dá para isso, não dá para aquilo, não dá para, né? Mas graças a Deus, as plantas estão sendo, nosso alimento está sendo regado. Quando tiver vento, temos que pedir a Deus que nos livre de ventanias e também
agradecer, não ser ingrato. A gente tem que pedir que Deus cuide, né? Quando eu era pequena havia muitos vendavais, muitos. Agora já faz muitos anos que eu não passo por vendaval, graças a Deus, porque não é uma coisa muito boa, né? Mas mesmo assim não é nosso, não somos nós o dono do tempo. E essa semana, gente, Deus existe. Cada um acreditando de uma forma ou chamando de uma forma. Mas Deus existe, gente. Essa semana passada eu tive uma provação. Se eu não tivesse fé, não sei o que tinha acontecido. Eu disse assim: está assim, está assim. Entrego para Deus e Ele que faça pelo melhor. Porque eu não posso fazer nada. E não posso me esmerar, não vou sapatear, não vou preocupar minhas irmãs. Ficou só comigo e uma ou duas pessoas. E eu esperei o resultado e deixei que Deus resolvesse. Resolveu muito bem, gente. Graças a Deus e agradeço sempre. Ele cuidou da situação onde eu fui favorecida. Graças a Deus. Hoje fui agradecer, amanhã agradeço, depois de amanhã eu vou agradecer, eu sempre vou agradecer. Por isso que eu estava meio afastada. Eu ainda não sabia que eu ia passar por esse pedaço. Mas como a gente é humana e às vezes tu tá sentindo alguma coisa que tu não sabe o que é, eu fiquei dias desinteressada na minha, cumprindo meus compromissos na minha, não fiz vídeo, não tinha como. Aí se resolveu. Aí se deu a situação que eu fui entender que aquele meu mal-estar é porque eu estava me preparando, Deus estava me preparando, mas depois Ele mesmo deu a solução e graças a Deus foi tudo muito bem, tá tudo bem, com a graça de Deus, é Virgem Maria. Então, gente, acreditem, seja a religião de vocês, né? Qualquer uma, a gente tem que ter uma religião, porque a gente tem que crer em algo. Nós temos que crer, porque tem essas horas assim, que é só o divino mesmo, Espírito Santo, para arrumar. Tem que crer. E eu aconselho vocês também, quando puderem, à noite, olharem para cima e contemplarem, porque a noite é linda, assim como o dia, mas no silêncio da noite vocês vão observar, vocês vão ter uma coisa mais completa. Então, tá. Eu vou mandar um abração para a família Freitas, Alcimar e Erivan, meus queridos. Alcimar falou comigo, me acalentou, uma pessoa magnífica, uma das pessoas magníficas. E o seu querido Erivan, do seu lado, peço a Deus que
abençoe essa relação muito, muito, muito o resto das vidas deles, que são pessoas que se merecem, eles merecem. E vou pedir para todos nós que Deus nos dê uma ótima noite, ou um ótimo dia, ou uma ótima tarde, ou uma ótima manhã. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. E eu deixo vocês com Deus. Ele é o dono de tudo, até das nossas vidas. Bye!